Boa noite aos amigos que acessam as redes sociais do Centro Espírita Nosso Lar. Cá nos encontramos para mais um momento de estudo, de reflexão. Hoje, um momento muito especial, porque vamos direcionar a nossa fala para o jovem. Então sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão chegando, estão acessando nesse momento. Os que irão acessar depois, assistir em outro momento, sejam todos muito bem-vindos. Se estiver tudo bem com o som, com a imagem, vocês puderem me dar um ok, eu fico grata. Ficamos mais seguros, não é isso? Bem, inicialmente, eu quero agradecer aos amigos do Centro Espírita Nosso Lar, na pessoa da Sueli, que nos convida, que nos oportuniza o trabalho. Dizer que é um prazer participar desse momento, participar do trabalho da nossa casa irmã. E, para iniciar, eu vou fazer a leitura de uma mensagem sobre o jovem, a mensagem de Joana de Ângeles, intitulada Mensagem aos Jovens. Essa mensagem ela foi psicografada no dia 22 de julho de 2013 por Divaldo Franco, lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador. Nessa data, estava acontecendo a chegada do Papa Francisco ao Brasil para iniciar a 28ª Jornada Mundial da Juventude. E aí a Joana psicografou essa mensagem, que eu achei bem interessante trazer para esse momento, que diz o seguinte: que Deus abençoe a juventude. Os jovens são as primeiras luzes do amanhecer do futuro. Cuidar de os preservar para os graves compromissos que eles estão destinados constitui o inadiável desafio da educação. Criar-se condições apropriadas para o seu desenvolvimento intelecto-moral e espiritual é o dever da geração moderna, de modo que venham a dispor dos recursos valiosos para o desempenho dos deveres para os quais renasceram. Os jovens de hoje são, portanto, a sociedade de amanhã. E essa, evidentemente, se apresentará portadora dos tesouros que lhes sejam propiciados desde hoje para a vitória desses nautas do porvir. Numa sociedade permissiva e utilitarista como esta, vigoram os convites para a luxúria, o consumismo, excentricidades irresponsáveis. Enquanto as esquinas do prazer multiplicam-se em toda parte, a austeridade moral banaliza-se a soldo das situações e circunstâncias reprocháveis que lhes são oferecidas como objetivos a alcançar. À medida que a promiscuidade torna-se a palavra de ordem, os corpos jovens, ávidos de prazer, afogam-se no pântano do gozo, para o qual ainda não dispõem das resistências morais e do discernimento emocional. Os apelos a que se encontram expostos desgastam-nos antes do amadurecimento psicológico para os enfrentamentos, dando lugar, primeiro, à contaminação morbosa para a larga consumpção da existência desperdiçada. Todo jovem anseia por um lugar ao sol, ao fim de alcançar o que supõe ser a felicidade. Informados equivocadamente sobre o que é ser feliz, ora por castrações religiosas, familiares, sociológicas, outras vezes liberados excessivamente, não sabem eleger o comportamento que pode propiciar a plenitude, derrapando em comportamentos infelizes. Na fase juvenil, o organismo explode de energia que deverá ser canalizada para o estudo, as disciplinas morais, os exercícios de equilíbrio, a fim de que se transforme em vigor capaz de resistir a todas as vicissitudes do processo evolutivo. Não é fácil manter-se jovem e saudável num grupo social pervertido e sem sentido ou objetivo dignificante.
Não desistam, jovens, de reivindicar os seus direitos de cidadania, de clamar pela justiça social, de insistir pelos recursos que lhes são destinados pela vida. Direcionando o pensamento para a harmonia, embora os desastres de vário porte que acontecem continuadamente, trabalhar pela preservação da paz, do apoio aos fracos e oprimidos, aos esfaimados e enfermos, às crianças e às mulheres, aos idosos e aos párias excluídos dos círculos da hipocrisia, é um programa desafiador que aguarda a ação vigorosa. Buscar a autenticidade e o sentido da existência é parte fundamental do seu compromisso de desenvolvimento ético. A juventude orgânica do ser humano, embora seja a mais longa do reino animal, é de breve curso, porquanto logo se esboçam as características de adulto, quando os efeitos já se apresentaram. É verdade que este é um mundo de angústias, que as gerações passadas, estruturadas em guerras e privilégios para alguns em detrimento de outros, quando o idealismo ancestral cedeu lugar ao niilismo aniquilador e a força do poder predominava, edificar os ideais de vida para a humanidade. É hora de refazer e de recompor. O tempo urge no relógio da evolução humana. Escrevendo a Timóteo, seu discípulo amado, o apóstolo Paulo exortava-o a ser sóbrio em todas as coisas, suportar os sofrimentos, a fazer a obra do evangelista, a desempenhar bem o seu ministério. Juventude formosa e sonhadora, tudo quanto contemplos em forma de corrupção, de degradação, de miséria, é a herança maléfica da insensatez e da crueldade. Necessário que pares na correria alucinada pelos tóxicos da ilusão e reflexiones, pois que estes são os teus dias de preparação, a fim de que não repitas mais tarde tudo quanto agora censuras ou te permites em fuga emocional, evitando o enfrentamento indispensável ao triunfo pessoal. O alvorecer borda de cores a noite sombria na qual se amisiam o crime e a sordidez. Faze luz desde agora, não te comprometendo com o mal, não te asfixiando nos valores que embriagam os sentidos e vilipendiam o ser. És o amanhecer. Indispensável clarear todas as sombras com a soberana luz do amor e caminhar com segurança na direção do dia pleno. Não te permitas corromper pelos astutos triunfadores de um dia. Eles já foram jovens e enfermaram muito cedo, enquanto desfrutas do conhecimento saudável da vida condigna. Apontando o caminho a um jovem rico que o interrogou como conseguiu o reino dos céus, Jesus respondeu com firmeza: vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me, iniciando o esforço agora. Não há outra alternativa a seguir. Vende ao amor as tuas forças e segue o Mestre incomparável hoje, porque amanhã possivelmente será tarde demais. Hoje é o teu dia. Avança. Uma mensagem um tanto longa, mas eu não encontrei nenhum parágrafo desse que achasse por bem retirar. Então eu trouxe na íntegra. Vamos então fazer o nosso momento de prece para iniciarmos a tarefa. Vamos pedir as bênçãos de Deus, o amparo do nosso Mestre Jesus e da espiritualidade amiga, trabalhadora do Centro Espírita Nosso Lar, dos amigos espirituais que nos assistem, para que possamos trazer nessa noite mais um momento de consolo e de esclarecimento acerca do Espírito eterno que somos, principalmente no estado de juventude em que muitos se encontram. Que Deus ampare os lares, os irmãos que estão sintonizados nesse momento, e em seu nome vamos iniciar a nossa conversa de hoje. Bem, o tema: jovens. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Essa é uma fala de João. Nós vamos conversar sobre ela logo em seguida. Aliás, de Jesus citada por João.
Como nós vamos falar de juventude, é importante a gente entender que a juventude é uma etapa da nossa vida física. Ela é precedida de infância, seguida pela maturidade e velhice. E é um ciclo que se repete em cada encarnação do espírito imortal. E André Luiz nos diz: o jovem de hoje, pelas determinações biológicas do planeta, será o velho de amanhã. E o ancião de agora, pela lei sublime da reencarnação, será o moço do futuro. Então a juventude nos aguarda em qualquer momento. Se nós já passamos por ela e estamos na ancianidade agora, já daqui a pouco a gente está jovem de novo, num outro momento, numa outra encarnação. Então o aprendizado de hoje é para quem está vivendo a juventude agora, é para quem está na madureza, porque vem uma outra juventude por aí, em outro momento, em outro estado de reencarnação. Então essa volta dos espíritos através da reencarnação, esse ir e vir que nós estamos sempre vivenciando, não é só para que a gente evolua, de maneira nenhuma. Nós voltamos ao planeta para ajudar o planeta a caminhar, a andar, empurrar o mundo para frente, vamos dizer assim. Todos nós que aqui estamos temos um compromisso, temos uma responsabilidade, uma tarefa a ser realizada nesse planeta. E o jovem, nós colocamos aqui, como bem Joana colocou na mensagem, o jovem é o porvir da humanidade, é o que se espera da humanidade futura. E esses jovens, eles são espíritos milenares. Eles trazem grandes conquistas. Então ninguém se iluda que o jovem de hoje, ele não tem uma mente preparada, ou ele não está estruturado para um aprendizado. Está. Com certeza é um espírito envelhecido, acostumado a realizações e principalmente realizações não muito boas. Porque no estado em que nos encontramos, espíritos ainda nessa condição de reencarnantes de mundo de expiações e provas, nós não somos espíritos perfeitos ainda. Nós vimos de estradas longas aí de erros, de muitos aprendizados. E com certeza, os jovens que estão chegando aqui, em sua maioria também vêm desse caminho. Mas são envelhecidos, já vivenciaram muitas experiências, muitos aprendizados, já tem uma bagagem muito boa, já conquistaram. O espírito já traz em si já algumas experiências. Então, em relação à juventude de antigamente, a nossa juventude atual, ela é uma juventude que tem muito conhecimento, que tem muita informação, que tem muita liberdade. Nós podemos ver isso no dia a dia. Os conhecimentos estão aí. As caixas do conhecimento se abriram todas, derramaram tudo, está tudo aí para quem quiser pegar, beber na fonte, pesquisar, conhecer, isso existe. Informação também. A informação está aí a todo vapor, acontecendo no exato momento e nós estamos ali já se assenhoreando dela, né? E a liberdade, isso nem se fala. Nunca fomos tão livres quanto somos hoje, né? Principalmente o jovem, que hoje os pais, por aquele receio de não prenderem o filho, de não limitarem as suas conquistas, muitas vezes até liberaram geral, vamos dizer assim, né? Mas com relação à moralidade, como é que estão os nossos jovens? Como é que eles estão vivenciando essa experiência de conhecimento, de informação, de liberdade? Será que eles estão sabendo se situar na vida? A Júlia falou na mensagem inicial justamente isso, que esses jovens, é tanta coisa que é oferecida prazerosamente para eles, e como eles não têm ainda uma bagagem, uma estruturação, o que eles fazem? Eles, de repente, se perdem naquela ânsia de viver tudo ao mesmo tempo, agora e tudo mais, de repente passam por situações difíceis porque abraçam situações não muito boas.
Então, nesse estudo que nós vamos fazer aqui, nós vamos ver o seguinte: a notícia não é nova, não. Essa que eu trago não é nova, não. Nós vamos buscar nos livros da codificação, dos contemporâneos de Kardec, e a gente vai ver o quanto a espiritualidade tem preocupação com esse estado da criatura e quanta informação a gente tem. Então, a Gênese, principalmente, nos diz que multidões de espíritos estão reencarnando, trazendo compromisso com o planeta e com tarefas específicas em favor do amanhã. Tem muito espírito chegando na Terra, reencarnando nesse momento, que vem comprometido com o planeta Terra, principalmente com esse momento de transição. Muitas vezes os pais nem se dão conta disso, recebe o filho, aquela festa, aquela farra, chegou mais um bebê, mas quem é esse espírito? Qual é a programação que ele traz? Poucos se questionam sobre isso, se preocupam, porque nos dizem os nossos irmãos que prepará-los para o desempenho das responsabilidades firmadas na espiritualidade é tarefa primordial dos genitores. E aqui nós acrescentamos também da casa espírita, dos evangelizadores, dos professores, de todos que estão em contato. Mas primordial dos genitores, dos pais. Preparar esse espírito, auxiliá-lo, porque ele traz a bagagem de conhecimento dele, mas ele precisa de orientação, ele precisa de amparo para ele não se perder. E aí o Leon Denis tem um texto dele, Um Olhar sobre o Tempo Presente, uma obra que diz o seguinte: para erguer um edifício que desaba sob o peso dos séculos, é imprescindível reformá-lo a partir das fundações, isto é, pela base. O mesmo conceito se aplica às sociedades quando estão perecendo. É pela base que é preciso recuperá-las. Ocorre que a base viva da humanidade é a juventude, ou seja, a humanidade futura, os homens do amanhã. Então nós estamos com um edifício que está desabando sob o peso dos séculos. O mundo de expiações e provas está desabando. Ele vai deixar de existir para surgir aí um mundo de regeneração. Mas para isso nós precisamos reformar a partir das fundações, a partir da base. E os espíritos nos diz, o Leon Denis nos diz aqui, que a base é a juventude. É ela, o pilar, os pilares, aliás, que vão organizar essa nova sociedade. São os homens do amanhã. Então, nesse momento, a nossa atenção tem que estar, vamos dizer assim, centrada nessa juventude. Porque nos diz, na Gênese, no item a geração nova, que a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Então, prestemos atenção, os jovens não são essas criaturas que não têm nada na cabeça, como muita gente diz, não. São seres inteligentíssimos, razão precoces, como bem dizem os espíritos, sentimento inato do bem. Quer dizer, quando você convoca um jovem para um trabalho no bem, ele vai. Mas se ele tiver sem diretriz, se ele não tem um convite, se ele não tem um amparo, se ele não tem nada, ele se perde, como nós estamos vendo tantos jovens aí seguindo caminhos de erros, de dor, de sofrimento, retornando muito cedo à pátria espiritual pelas escolhas que fez. São jovens que abraçam a crença espiritualista, se ela for bem colocada, se for uma semente que seja bem plantada no coração desse jovem. Então isso já diz claramente que já é alguém que traz um certo adiantamento. Porque ninguém chega aqui e de repente se identifica com o bem, com a crença religiosa, coisas desse sentido, simplesmente porque reencarnou agora. Isso são bagagens do espírito. E o mais sério, nos dizem os espíritos na Gênese, formularam promessas regenerativas ao prepararem o retorno.
eles, quando estavam preparando para vir, eles prometeram a si mesmo, aos amigos que estavam cuidando daquele momento, que iriam se regenerar, que iriam ser um ser bem melhor, que iriam trabalhar pela melhoria do planeta e deles mesmos. Então precisa ser despertada para o combate contra as forças destruidoras que ameaçam sufocar os bons sentimentos, retardando a sua evolução. Nos dizem os espíritos que do lado de lá tem uma turminha que não quer que esse jovem se dê bem aqui, que não quer de maneira nenhuma que ele acerte na jornada, que ele cumpra o planejamento reencarnatório dele. Então, os pais, principalmente, têm que ficar atentos justamente para combater essas forças destruidoras, para não deixar que elas tomem conta, que elas é que eduquem os nossos filhos uma educação contrária, uma educação para o mal, porque a educação não é educar para o bem, sim, mas pode se educar para o mal, se estruturar uma pessoa para que ela entenda que deve fazer e fazer um mal bem estruturado, porque essas organizações existem. Então, o nosso amigo da equipe do Eurípides Bassanufo nos diz que esses espíritos estão reencarnando sob a luz do Consolador, para serem educados de forma a conduzir o pensamento dentro da verdade. Estão vindo depois da codificação, depois do nosso conhecimento com a doutrina espírita, depois do nosso entendimento da doutrina espírita. Estão chegando para serem educados. Eles precisam conduzir o pensamento deles dentro da verdade, se sentirem compromissados com a sua evolução. O jovem precisa fazer isso consigo mesmo. Mas assim, sozinho, não, ele precisa de ajuda. Eu lembro que quando eu li o livro Francisco de Assis, eu não sei se eu já comentei isso com vocês aqui, em algum momento. Francisco de Assis era um espírito iluminado, João Evangelista, chegou na Terra, mas a reencarnação tem isso. Ela abafa as nossas lembranças. E ele, um espírito grandioso, trazia uma mensagem, mas no início ele ficou se perguntando o que ele tinha que fazer. Tem muito jovem por aí se perguntando, sim, eu nasci mesmo para quê? Qual é o meu papel aqui na Terra? O que eu vim fazer aqui? Por quê? Porque não estão centrados na proposta que trouxeram, não estão sendo auxiliados, não estão sendo amparados, não estão sendo conduzidos. E esses jovens, nos diz essa equipe do Eurípides Bassanufo, eles precisam ser ajudados a refletir sobre a importância da existência atual. Eles precisam saber que eles tiveram um objetivo quando reencarnaram. E que objetivo foi esse? Por que eles reencarnaram? Por que muitos deles solicitaram essa oportunidade, desejaram tanto vir, fizeram essas escolhas? Eles precisam saber da importância desse momento que eles estão encarnados. Eles precisam também conhecer as funções essenciais do perispírito no processo da evolução. Porque, veja bem, o jovem precisa saber que ele não é só matéria. Ele é espírito também. E ele tem um corpo espiritual, que a gente chama de perispírito, que é o borrão, vamos dizer assim, que é o que registra todas as ações aqui na carne, que é o que leva, quando a gente desencarna, registrado, fotografado as nossas ações, e é o que vai ser o molde da nossa próxima encarnação, das nossas necessidades, de uma série de tantas outras coisas. Então ele precisa saber que ele tem esse corpo espiritual, que é muito importante, que ele trabalhe para que as energias desse corpo se purifiquem a cada momento, para que quando ele retornar ao mundo espiritual, ele tenha aquela vestimenta de luz, uma vestimenta que vai possibilitar melhoria, progresso e não só dor, não só sofrimento. Ele precisa entender também o valor do bem na vida do espírito. Como disseram os espíritos na nova era, ele já tem um sentimento inato do bem. Então aqui eles precisam realmente entender o valor do bem na vida do espírito.
como é bom fazer o bem. O bem, de que forma ele repercute em nossas vidas, nossas existências, no nosso passado. Porque tudo isso tem a ver com a trajetória do espírito. Qual é o valor de uma existência planejada? Qual o valor que ele precisa dar a esse momento que ele está vivendo? Porque ele planejou, ele escolheu a família, ele fez escolhas. E essas escolhas é que vão determinar se ele vai ser vitorioso ou não, se ele usar bem o livre-arbítrio dele. Qual a importância da mediunidade na vida dele, do espírito médium? Porque tem muito jovem por aí que está com a mediunidade aflorada sem saber, sintonizando com a espiritualidade em desequilíbrio, com espíritos inferiores, colocando-se a serviço de canais não muito bons. E tudo isso porque ele não entende qual é o processo que ele está vivendo. E o jovem precisa ter consciência disso. Como e por que o espírito se perde? Quais são os caminhos que levam o espírito a se perder na jornada, a atrasar a sua evolução, a sofrer? Porque quando nós nos atrasamos, quando nós sofremos. É como o filho pródigo que pegou todos os seus bens e extraviou. Ele se perdeu um pouco. Retornou. Mas não foi mais a mesma jornada daquele filho que era dono de tudo. Ele sim, teve todo o amparo do pai, mas aí com uma jornada ainda a ser trilhada para se recompor diante de si mesmo, diante da comunidade, diante de tudo. E é isso que o espírito faz quando ele se perde. Ele se perde, ele vai para terras estranhas, ele vai cometer atitudes desequilibradas. E quando ele se dá conta disso, graças a Deus, tem um retorno. Deus está de braços abertos, aguardando e esperando. Mas existe aí uma estrada que foi desconstruída, que vai precisar ser aplainada novamente, ser organizada. E aí, por isso que o espírito precisa estar atento, para não andar se perdendo por aí. E pensar também nesse papel do livre-arbítrio, porque tem muitos que acham que eu tenho um livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Sim, podemos fazer o que quiser. Mas a responsabilidade, ela está atreladinha ao livre-arbítrio. Nós vamos responder ceitil por ceitil, como disse Jesus, por toda e qualquer atitude nossa. Então tem aqui uma fala de Licurgo, que é um legislador de Esparta do século V a.C. A Dora vai buscar coisa lá? Sim, para mostrar que essa questão sempre, desde sempre, ela esteve presente em nossas vidas. Veja o que ele diz. Se o homem se educa, aprende a corrigir as más inclinações e a dominar os vícios. Porém, se deixar abandonado aos seus instintos, será vítima dos excessos infamantes. Então não é só pegar um filho, botar na terra, pagar o melhor colégio, dar roupa de grife, dar tudo que ele acha que é bom para ter, para viver e tudo mais, e pronto, está criado o filho. Não. E a educação, que é justamente aquela presença constante. Não é fácil educar. Aquela presença constante, aquela observação, aquela atenção, aquele afeto, tudo isso, que é o que vai determinar se essa criatura vai se educar ou não. Mas o que a gente vê nos dias de hoje? Eu conversei ontem mesmo com um amigo que trabalha na área da educação e ele dizendo como que os pais estão se comportando hoje. O filho não pode ser chamado a atenção. O filho está usando o celular na sala de aula, está desconcentrado da aula, o professor pede para ele guardar o celular, e o pai chega perguntando por que o professor está interferindo na vida do seu filho, mandando ele guardar celular. E a gente fica perguntando, dá vontade de perguntar, para que você coloca ele na escola? Para que você coloca ele para estudar? Porque assim, acha que os professores estão interferindo na vida do filho, e chega com ameaças, e chega dizendo que vai exigir dano moral, que isso e que aquilo,
Mas quando esse filho apronta lá fora e o pai é chamado na cadeia, aí ele não pode chegar dizendo que vai aplicar dano moral, não. Ele não pode chegar pedindo explicação por que você prendeu meu filho, não. Então é bom que os pais eduquem, os pais cuidem desses jovens, corrijam as más inclinações, ajude a dominar os vícios que estão aí sendo ofertados em bandejas de prata, porque se eles ficarem abandonados, eles vão sim facilmente serem conduzidos por essas criaturas que estão aí com sorriso largo, com a felicidade, com planos de tudo que dá certo na vida, encantando o jovem, tirando ele do caminho certo, do bem, porque o jovem não tem nenhuma estrutura, o jovem não conversa com os pais, não tem uma orientação, não tem um momento de reflexão, não tem o evangelho de Jesus em suas vidas, que Jesus é o roteiro das nossas vidas para nos auxiliar. Jesus é o melhor amigo do jovem. Quando o jovem conhece Jesus, ele se apaixona por ele. Então, sem isso, como é que a gente vai ajudar essa juventude? E o Dr. Bezerra de Menezes diz: o projeto educacional de uma casa espírita deve ter por objetivo básico a formação do homem de bem. Então, que a gente abra o olho, atente para o jovem das nossas casas. Como que a gente pode ajudar esses jovens? Porque muitas vezes os pais estão ainda com muita dificuldade. E a casa pode ajudar. Porque nos diz ainda o Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor: o espírito só está verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais, que lhes são externas, se tornem internas e conscientes pelo próprio fato da sua evolução. Então, no dia em que ele se penetrar da lei e fizer dela a norma de suas ações, terá atingido o ponto moral em que o homem se possui, domina e governa a si mesmo. Então, quando essa criatura, esse espírito estiver preparado para a liberdade, ele vai poder entrar e sair de qualquer ambiente, de qualquer lugar, de qualquer situação, porque ele sabe quem é ele. Ele sabe quem é aquele ser que está indo para aquele local. E é isso que a gente tem que fazer, preparar os filhos da gente, porque nós estamos vivenciando um momento que nós não podemos mais proibir os filhos da gente de ir para lugar nenhum. A vida está aí, em todo canto. As situações estão presentes em todo lugar, na escola, na rua, no shopping, em todos os lugares da vida. Se a gente não prepara esse jovem, se a gente diz que ele, não, vou trancar, não vou deixar, não dá mais. Até trancado dentro de um quarto, apenas com o celular na mão, ele está fora de casa, ele está no mundo. Então a gente tem que estruturar essas criaturas para que elas tenham essa liberdade plena de poder viver, realmente sabendo viver, fazendo boas escolhas, olhando as situações e dizendo: não, eu não quero isso para mim. Eu prefiro escolher isso aqui. Eu prefiro vivenciar isso aí em outro momento. Mas tudo isso tem a ver com a educação do ser. Quando ele está realmente preparado para essa liberdade. Por isso que a Joana, nessa mensagem que nós fizemos no início, ela fala da permissividade e do utilitarismo que está vigorando na nossa sociedade. É muita luxúria, muito consumismo, excentricidades, é só o que os nossos filhos veem, eles sonham em ser aquilo ali. E quando é que a gente senta e discute realmente com eles sobre isso? Qual a importância disso para você? Por que você tem tanta vontade nisso? O que você deseja? Se você tivesse isso, o que você faria? Vamos ouvir. Porque as esquinas do prazer, nos diz Joana, estão se multiplicando em toda parte. Está havendo uma banalização na moral. Ah, que nada, isso não tem nada a ver. Pode-se tudo. E aí o que acontece? O pode-se tudo, está tudo acontecendo realmente. E muito jovem desencarnando muito cedo, muito jovem voltando ao mundo espiritual muito cedo, as agressões, as violências em família, tudo mais, em função dessa liberdade sem sentido.
E aí, a Joana nos diz nessa mensagem que informados equivocadamente sobre o que é ser feliz. A própria religião, a família, às vezes equivoca, acha que só prender, não permitir, resolve a situação. Não, o esclarecimento, o entendimento acerca da vida e dessas coisas é que vai dar segurança. Por isso que João, nesse trecho, diz: não é retirar do mundo, de jeito nenhum. Nós não temos mais como retirar do mundo, de maneira nenhuma. Nós precisamos, sim, dar suporte para essas criaturas saírem do mundo de uma forma segura. Porque lá no Evangelho, nós temos aqui no capítulo 17, no item 10, o homem no mundo. Olha o que os Espíritos dizem. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Nós estamos condenados a viver nessa sociedade. E aí eles complementam: não, vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com sentimento de pureza que as possa santificar. Então, vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens, que a gente, tudo me é lícito, mas nem tudo é permitido, nem tudo é bom para mim. Então, dentro desse entendimento, se essa criatura, se esse jovem que nós recebemos em nossa casa, recebe com amor desde pequenininho as orientações, o carinho da família e tudo mais, com certeza ele vai receber isso sempre com muito amor. Agora, não vamos deixar para entregar isso quando essa criatura já estiver perdida, já perdeu o caminho. E aí a gente chega e joga uma carga de culpa, de cobrança disso e daquilo. Nós não vamos resolver, não vamos ajudar a criatura e nem vamos, com certeza, corrigir a rota. Então, tudo tem que ser do início. Da hora que a gente recebe esse ser, ele já é na responsabilidade dos pais. E Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, nos diz: cada menino e moço no mundo é um plano da sabedoria divina para serviço à humanidade. E todo menino e moço transviado é um plano da sabedoria divina que a humanidade corrompeu ou deslustrou. Então, veja bem, a sabedoria divina não erra, ele não manda para ter alguém corrompido. Se a gente não cuida, fomos nós que corrompemos essa criatura. Então, todas as criaturas que chegam nesse planeta, eles vêm, sim, como um plano da sabedoria divina. Eles vêm para ter a oportunidade de se regenerarem, de se melhorarem, de se transformarem, de ajudar a humanidade, de ajudar o planeta. Mas nós é que precisamos criar essas condições apropriadas para o seu desenvolvimento intelecto, moral e espiritual. Veja bem, desenvolvimento intelecto, moral e espiritual. É dever nosso. Porque senão, como é que a gente vai sonhar com essa humanidade que a gente tanto quer que chegue, sem preparar aqueles que estarão à frente? Então, por isso que Jesus diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Que o jovem seja visto com carinho, com amor, com alegria, pela família, que ela se empenhe que seja o seu maior bem. Porque, infelizmente, tem muita gente que coloca o seu olhar numa rede social, coloca o seu olhar na profissão, coloca o seu olhar em outras coisas, quando já tem seres dentro de casa, olhando para ele, esperando pelo carinho, pelo afeto, pelo esclarecimento, pelo exemplo, principalmente. E quando tudo isso falha, aí o resultado a gente vê na sociedade. Que o lar é uma mini sociedade. É de lá que sai
de cada mini sociedade dessa, os elementos que estão formando essa nossa sociedade. Então não adianta a gente querer um mundo melhor, não adianta a gente querer segurança, paz, se a gente não está fazendo a parte da gente. E dentro desse entendimento, nós estamos sendo alertados a todo momento. A doutrina espírita, ela nos traz a todo momento informação, orientação, esclarecimento, para que a gente entenda que nós não estamos aqui de brincadeira. Nós viemos para um propósito sério. A sabedoria divina não estaria de maneira nenhuma empenhada nesse propósito se ele não fosse um plano sério para dar certo. Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês, por permanecer conosco nesse momento, e vamos agradecer a Deus em mais um momento de prece, encerrando essa nossa fala, e que esperamos de alguma forma poder ter contribuído com o entendimento dos pais, dos educadores, dos evangelizadores, dos avós, porque nós também temos um papel muito importante nessa situação de netos, porque os netos hoje estão dentro de casa, convivendo conosco, morando conosco, não é isso? Então vamos juntos também, mais uma vez, agradecer a Deus. Agradecer ao Mestre Jesus pelas lições do seu Evangelho. Agradecer à espiritualidade amiga pelo amparo, a assistência de toda hora, de todo instante. E pedir a Ele que nos dê olhos de ver, que possamos atentar mais e mais, cada vez mais, para os seres que recebemos, para as criaturinhas que foram direcionadas a nós, que nós tenhamos consciência da nossa responsabilidade. Agradecendo por essa oportunidade do trabalho, nós encerramos a nossa atividade, dando graças a Deus. Muita paz a todos, meus amigos, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigada.